Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nossa audiência da IPP TV, a nossa e a sua TV missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom dia, meu nome é Denis, estamos aqui no programa MENAP, Masculinidade Restaurada. Essa é uma iniciativa da UPH aqui de Pinheiros. A UPH, para quem ainda não se acostumou com as siglas, é a União Presbiteriana de Homens. Então, aqui da nossa igreja, e a gente procura trazer todo sábado de manhã um conteúdo relacionado e direcionado principalmente aos nossos irmãos. E neste sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados aí, né, o pessoal aí no mundo secular procura celebrar isso daí, estamos aqui para falar o seguinte: como ser um homem irrepreensível perante Deus e perante a nossa família, perante as nossas namoradas, que são as nossas esposas, né? E então estamos aqui como o comentarista do programa e o nosso convidado principal, respectivamente o Fabrício e o nosso pastor Tiago Henrique. Bom dia, Fabrício e pastor. Bom dia, Denis. Bom dia, pastor. Prazer estar aqui com os irmãos novamente para tratarmos de mais um tema. Bom dia, Denis. Bom dia, Fabrício. Bom dia a você também que está nos assistindo. Um tema importante, né? Ser um homem irrepreensível. Importante e completamente relevante discutir a respeito disso. Então, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui. Então, bom dia mais uma vez, Denis. Bom dia, pastor. E aqui eu já gostaria de abrir, né, com uma pergunta, né, para a gente ser bem objetivo, assertivo, que é perguntar assim, na verdade, o que significa, pastor, hoje em dia ser um homem de Deus e à luz da palavra, né? Quer dizer, no final, o que é isso? A gente tem isso bem claro, definido pela palavra? Acho que falar a respeito, né, ser homem de Deus. Então, só uma informação importante, eu acho. Nós estamos aqui estudando aquele livro Homem Nota 10, do David Merck, né? Então, a gente começa aqui, acho que, se quiser jogar para o Denis mostrar ali o livro, né? Alguns homens compraram o livro, alguns irmãos também de outros lugares. Então, está aqui, inclusive está disponível não só na nossa livraria, mas no site. Então, para todos os irmãos aí que de repente estão acompanhando o programa da primeira vez, né, a gente está fazendo o estudo, a leitura e o estudo deste livro, do pastor David Merck, Homem Nota 10. Estamos dando continuidade hoje, então, para quem quiser continuar acompanhando os nossos programas e ter a leitura, vocês podem adquirir aí facilmente. Obrigado, pastor. E é interessante, quando a gente fala sobre homem de Deus, dá um frio na barriga de dizer assim, será que eu sou um homem de Deus, né? Ou quando as pessoas falam assim, aquele homem de Deus. Então, normalmente nós não chamamos muitas vezes os homens, né, de homens de Deus. A gente acaba, às vezes, uma hora ou outra, quando a gente vê a performance de pregação, né, de alguém, ou alguma coisa relacionada, a gente fala, aquele é um homem de Deus. Mas e os outros homens, Fabrício? Será que eles são homens de Deus? Ou o homem de Deus está simplesmente relacionado com a performance que alguém tenha da sua pregação, da sua questão do trabalho na igreja, né? E é interessante que o pastor David Merck, neste livro, né, Homem Nota 10, ele traz a ideia de que ser homem de Deus não é assim, especificamente ser aquele que tem uma boa performance, né, seja na igreja ou seja em outros lugares, mas ele traz a realidade, né, baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, que o ser o homem de Deus deve ser algo comum a muitos homens, ou na verdade a todos os homens, né? E aí ele então diz que no Antigo Testamento, o homem de Deus, ele era caracterizado, né, identificado como mediadores da palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés, que fala, né, em Deuteronômio 33:1, fala que ele era um homem de Deus, né, ou seja, ele foi usado pelo Senhor. No Novo Testamento, nós temos a expressão simplesmente ocorrendo 2 vezes em todo o texto do Novo Testamento e principalmente nas epístolas pastorais, que está relacionado aqui com aqueles que têm características que são do caráter do próprio Deus. Quer dizer, eles se assemelham ao caráter do próprio Deus. Em que sentido, né? Na vida, na prática, no caráter, na personalidade. Então, perceba que quando nós temos essa definição do Antigo Testamento, né, seja aquele que era o mediador da palavra, e depois você tem no Novo aquele que tem características de Deus, né, no seu dia a dia. Olha só que interessante, né? Então, não só na sua performance de trabalho, de igreja e tudo mais, mas principalmente na questão do seu dia a dia. Tanto, Fabrício, que quando nós pegamos, por exemplo, as características de 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos que Paulo pede para escolher homens de Deus, né? Ou seja, aqueles homens que são irrepreensíveis, dentro do ambiente familiar, né?
Então você tem uma escolha dentro do ambiente familiar. E o que é um ambiente familiar? Aquele lugar de treinamento, aquela vida corriqueira, aquela vida que nós temos dificuldades e temos, né, também desafios de liderar a família, de cuidar dos filhos, né, ali que acontece, né, a roda no sentido de os desafios com os filhos, né, ali onde a criança faz a bagunça, onde acontecem os conflitos com a esposa. Então, ele está olhando para esse ambiente e dizer, olhem como esses homens vivem nesse ambiente e os escolham, né? Que é a mansidão, a questão do domínio, a questão de liderar a casa, a questão de cuidar dos filhos. Então é interessante que ele vislumbra a questão do homem de Deus, não aquele que prega melhor, não aquele que tem uma alta performance na igreja, mas aquele que tem características do seu dia a dia, do caráter de Deus, vivendo, né, com uma vida diante do Senhor, obviamente não em perfeição, né, nós vamos falar um pouco disso depois, mas que ele então entende a sua responsabilidade ali. E Paulo usa essas qualidades para identificar um homem de Deus no seu ambiente familiar. O texto, né, descreve então, de 1 Timóteo, descreve esse caráter. E isso é interessante porque é um chamado, né, e é também uma conscientização do nosso coração de que a esposa pode ver no marido um homem de Deus, né? Não só naquele que está pregando, naquele que está ali, de certa forma, levando a palavra do Senhor, mas eu sou chamado, né, no meu ambiente familiar para ser um homem de Deus. O Denis é chamado, você, Fabrício, também é chamado, né? Então eu achei interessante essa abordagem do pastor, porque ele tira aquela ideia mística de que não, esse é homem de Deus, esse não, esse não, com características de que somente aquele que faz alguma coisa com uma alta performance na igreja, né? Interessante. E é muito interessante também, pastor, porque o próprio autor, ele diz o seguinte, que, se possível, entrevistar o homem, não diretamente, mas entrevistar a esposa e os filhos, para saber como que é esse homem em casa. Porque muitas vezes nós temos até um conceito equivocado sobre nós mesmos, não é verdade? Sim, a gente às vezes tem um conceito sobre nós, mas que na verdade esse conceito está distorcido pelo pecado, pela arrogância, pelo orgulho. Mas na hora que você entrevista quem convive de perto, diretamente contigo, são as pessoas mais habilitadas a expor realmente como é o seu caráter, como que é a sua vida, como que está toda essa questão que envolve mansidão, temperança, domínio próprio, né? Então, precisamos estar com os ouvidos abertos para recepcionar a ajuda que vem de fora, porque isso vai também nos conduzir a um crescimento, né? Não ficarmos simplesmente analisando a nós mesmos com base no nosso coração, porque a própria Bíblia já nos orienta que o coração do homem é o quê? Enganoso, né? Então é importante realmente isso, estarmos atentos ao que as pessoas que transitam próximo a nós têm a dizer a respeito de como que está o nosso crescimento espiritual e o nosso contato com Deus, né? Se estamos com isso representando o reino aqui na Terra. Sim, e é interessante que quando nós pensamos no sentido de que o autor coloca, né, que é a proposta de tirar de algo irrestrito, né, quer dizer, é algo, aliás, do restrito, né? Então, quem são os homens? Esse pode ser homem de Deus, mas esse também não pode. Talvez você tenha um homem de Deus vivendo ali no seu ambiente familiar, cultivando a sua família, nutrindo a sua família, e ele é um homem de Deus. Ele é alguém que está buscando viver conforme a vontade do Senhor. E é interessante, né, Denis, essa característica de pensar assim, da abordagem do pastor David Merck, porque ele traz uma esperança para os homens, né? E ao mesmo tempo ele equilibra aquela visão que nós temos com relação a ser ou a viver ou até reconhecer e identificar um homem de Deus. Porque que bênção seria se nós pudéssemos olhar para os nossos amigos, nossos irmãos da igreja e dizer, olha, você é um homem de Deus, né? Quer dizer, não é só lidado com performance, mas eu convivo com você e sei que você tem buscado ao Senhor. Uhum. Não, muito bem, pastor. E, na verdade, à luz do que vocês estão falando e do texto, né, de 1 Timóteo, uma coisa muito interessante foi o comentário de um par de qualidades, né, que a gente enxerga, teoricamente, nesse homem de Deus, né, que é o objetivo a ser alcançado, que é, por exemplo, domínio e mansidão, né? Então, por exemplo, você ter esse controle. E aí, o pastor David Merck, ele tem... ele coloca da seguinte forma essa questão de você ser irrepreensível,
que é a questão do autocuidado. E aí eu queria, pastor, que por favor você explorasse um pouco essa palavra e o que isso tem a ver. E por quê? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Quando o pastor David Merck fala em autocuidado, uma das coisas que muito corretamente, né, a igreja reformada fala hoje em dia é o seguinte, é a palavra de Deus, livro de autoajuda não tem nada a ver, né? Quer dizer, não existe autoajuda, a gente depende, a nossa rocha é o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Quem nos sustenta, é quem nos dá a mansidão, né? É quem nos dá esse domínio. Então, qual que é o contexto deste autocuidado? Ok. Quando o apóstolo Paulo ele escreve, né, esses irmãos, inclusive depois ele fala para Timóteo 4,16, ele fala, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Quer dizer, ele chama aqueles homens para Timóteo reconhecer aquelas características naqueles homens, mas ao mesmo tempo ele traz a ideia do que é ser um homem irrepreensível, né? Que é uma coisa interessante. E na estrutura do texto de 1 Timóteo capítulo 3, nós temos Paulo dizendo assim, olha, os homens devem ser irrepreensíveis. Depois ele vai listar as características do que é ser irrepreensível, que envolve também um autocuidado e toda aquela questão, mas a palavra irrepreensível, ela traz a ideia de estar acima de censura ou recriminação, né? A ideia de que eu estou vivendo a minha vida e eu vou pecar, eu vou falhar, né? Isso não deve ser um conformismo com essa realidade, eu devo lutar, obviamente, contra os meus pecados, mas num contexto de um mundo caído, de relacionamentos quebrados, né? E caídos também, e de vida, né, afetada por tudo isso, eu vou, né, assim, infelizmente, pecar, né? Quer dizer, isso... vou dizer que é natural, mas isso faz parte da minha vida como alguém que está num processo de transformação. Agora, quando ele usa essa palavra no sentido de ser irrepreensível, né, não traz a ideia de perfeição, porque às vezes traz aquela questão assim, mas para eu ser irrepreensível, então eu tenho que ser perfeito. Quer dizer, todo mundo tem que olhar para mim e não me ver, e não ver nada em mim que eu esteja fazendo de modo equivocado. Na verdade, não. Quer dizer, aquelas qualidades ali são qualidades colocadas, né, pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, que são qualidades atingíveis, obviamente, porque se ele coloca, dá para mensurar isso, dá para trazer, né, e categorizar nas pessoas e identificar, na verdade, reconhecer homens que tenham esse tipo de característica, mas obviamente não são homens perfeitos, né? Assim como eu, assim como você, assim como o Denis e o Fabrício. Vocês são perfeitos? Não, né? Não. Acho que a gente tá falando aqui na mesma... Só que a ideia de ser irrepreensível é a ideia de treinar o coração, que talvez, né, tenha a ver com essa questão do autocuidado, de que ainda que eu erre, eu lido com o meu coração rapidamente. Quer dizer, eu não vivo constantemente nesse erro. Então, se eu, sei lá, como marido e como pai, né, como homem, eu ajo de uma forma equivocada com os meus filhos, né, peco contra os meus filhos, a ideia de ser irrepreensível é a ideia de, opa, peraí, eu fiz isso, eu pequei, eu olho à luz da palavra, realmente eu pequei aqui, eu peço perdão aos filhos. Quer dizer, aquele homem que está fazendo... Eu gosto muito dessa palavra. Eu lembro que no outro texto, no outro livro que nós estudamos, a palavra foi intencionalidade. Então essa palavra aqui, a outra palavra pode ser manutenção. É a ideia daquele homem que está fazendo a manutenção constantemente no seu coração, avaliando sinceramente e espiritualmente a sua vida, em como ele tem se comportado, né, diante de Deus, diante dos homens, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, e ele então reconhecer que ele está num processo de mudança, de transformação e ser irrepreensível, alguém que está em constante reflexão sobre a sua vida e ele resolve rapidamente os seus problemas, os seus pecados, sem que constantemente, e isso é interessante, Denis e Fabrício, porque isso acontece muito, né? Trabalho com aconselhamento bíblico, aquela mulher que reclama do marido e muitas vezes de forma assertiva, não a reclamação sendo feita de forma correta, mas a causa é verdadeira. Que, mas o meu marido não muda, meu marido não faz isso, mas ele... E às vezes o homem tem aquela lentidão na reflexão do que ele precisa mudar, do que as coisas estão acontecendo e ele está lá, pensando em outras coisas da vida. E isso é uma característica de alguém que é repreensível, quer dizer, a pessoa olha e fala, peraí, mas por que ele não mudou ainda? Então toda hora tem que ir lá e dizer, olha, vou comparar aqui, né? É como se fosse, nós somos pais, né? Como a criança ela é repreensível. Depois que ela vai crescendo e amadurecendo, ela vai se tornando menos repreensível, vai tornando irrepreensível. Quer dizer, toda hora você tem que chegar para a criança e dizer, olha, não faz isso.
É até uma questão de treinamento, né, do coração. Não faz isso. E às vezes cansa, né? Você fica num ciclo assim cansativo de dizer toda hora, não faça, é errado, né? E disciplina e tudo mais. Porque a criança está sendo treinada para que um dia ela chegue a uma reflexão e dizer, peraí, isso está errado, eu vou corrigir. E às vezes isso pode ser característica da nossa própria vida também. Quer dizer, nós estamos pecando, nós estamos falhando e nós não temos essa reflexão de dizer, parar e dizer, peraí, como é que eu lido com isso? Como é que eu mudo? E até aquela percepção, né, do homem de dizer assim, o quanto isso tem afetado a minha família, afetado a minha igreja, afetado, quer dizer, a minha vida mórbida aqui, o quanto isso afeta o ministério do Senhor, né, a questão de corrigir questões da minha vida, o quanto isso está afetando a minha esposa, os meus filhos. Então, é aquele homem que peca, sim, não estou dizendo aqui como conformismo, desculpa, mas ele lida rapidamente com os seus pecados, ele vai diante do Senhor, ele pede perdão, ele ora e diz, Senhor, me trate. E o lado oposto disso seria aquele homem que constantemente tem que dizer, olha, está errado, mude aqui, mude ali. Então, isso é uma questão de ser irrepreensível, né? Pastor, nesse sentido, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Por quê? Primeiramente, saber que não estamos aqui na Terra por acaso. Nossa vida tem um propósito. Primeiro ponto, porque quando a pessoa vive sem propósito, ou conforme o pastor também gosta de dizer, Sim. sem intenção, de forma não intencional, tudo parece que perde o peso da responsabilidade, perde como que podemos dizer assim, a função daquela coisa. Então, quando você fala homem de Deus, querendo ou não, em cima desta frase, tem um peso muito grande. Sim. Você não é um homem qualquer, é um homem de Deus. A mesma coisa você falar, você não é simplesmente um homem, você é um pai de família. Já muda o contexto. Então, quebrando alguns paradigmas, se a gente parar para pensar e refletir sobre o significado da vida, o porquê estamos aqui, qual a missão que cada um de nós temos, a gente para refletir. E começa a pensar, poxa, se eu tenho uma missão aqui na Terra e essa missão tem que ser feita da melhor forma possível, o próprio autor no livro, ele traz uma frase dizendo que para excelentes obras é necessário excelentes obreiros. Sim. Então, a partir do momento que você tem como uma missão, calma aí, eu tenho o meu lar, eu tenho a minha igreja, eu levo o nome de Deus comigo, tendo em vista que eu declaro, eu professo uma fé. Já tem uma responsabilidade por trás disso. Isso significa que eu não posso viver de qualquer jeito, porque Sim. eu parei para refletir e Deus tocou no meu coração e falou, você não pode viver de qualquer jeito. E uma coisa que eu andei pensando essa semana, pastor, refletindo sobre esse tema, viu, Denis, também? Que a gente poderia também fazer uma conceituação inversa. Porque a gente pode conceituar o que é ser um homem de Deus, o que é ser um homem irrepreensível, mas a gente poderia também brincar, entre aspas, o que seria o inverso, o que seria não ser um homem de Deus. E meditando nessa questão, em Provérbios 6, capítulo 6, versículo 12, que trata a respeito do homem de Belial, Sim. nos traz algumas coisas que de forma alguma agrada a Deus. Então, por exclusão, a gente já consegue definir muita coisa, que diz assim, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. E nessa mesma linha de pensamento, em 2 Timóteo 3, diz, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, e o poder foge também deles. Então, a gente consegue verificar que isso daqui é
completamente o oposto do que Gálatas 5:22 diz a respeito do fruto do Espírito, que o homem de Deus deve carregar esse fruto, Sim, né? você tem o oposto, né? E é interessante você falando isso com aquilo que o Denis perguntou a respeito do autocuidado, e tem a ideia de que isso é mantido, né? Quer dizer, essa característica é mantida exatamente por esse autocuidado, né? A autoajuda seria simplesmente assim, a força está dentro de você, encontre-a e viva a vida, né? Sim. O autocuidado é olhar para as escrituras e dizer o que as escrituras estão dizendo a respeito do meu coração. E é interessante nesse aspecto, porque o autor fala que o autocuidado, né, se não tem o autocuidado, você deixa coisas pendentes. Né? E é interessante isso, às vezes por essa morbidade do homem, essa, né, talvez lentidão de resolver ou de ter resoluções, ele vai caminhando na vida deixando coisas pendentes. Né? Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, famílias onde o filho diz assim, meu pai era um pai ausente, mas o pai nunca sentou e disse, me perdoe por isso daqui. Né? Então, simplesmente vai vivendo, vai tendo ali as obrigações, né, de cuidar da família, de trazer o sustento. Sem tudo aparar mais. as arestas, exatamente. né? E sem realmente ver assim, esse autocuidado, né? Ou seja, como que eu estou lidando, qual o testemunho que eu estou dando, e às vezes não, peca, mas também não pede perdão, quer dizer, não traz esse cuidado para a família, né, que é importante até como testemunho. E aí então as coisas vão ficando, né, quer dizer, imagina você viver sua vida sabendo que você tem que pagar aquela conta não vai sumir, ou você paga, ou o seu nome vai ficar ali sujo, né? Quer dizer, vai ter um problema. E quando a gente vai lidando com a nossa vida e não vai tendo esse autocuidado, isso vai acarretando. Nós temos o próprio exemplo, não é colocado no livro, mas lembrando aqui, do próprio Davi, né? Davi foi vivendo a vida dele, não foi acertando as coisas, foi deixando as contas. De repente nós temos Absalão, que cria um enorme problema para Davi, né? Ou seja, um problema moral, um problema espiritual, um problema, né, político para Davi, ou seja, não teve resolução. Então esse autocuidado é a forma, é a disciplina que Deus nos deu para cuidarmos do nosso coração e para tratarmos a nossa vida. E é interessante que isso às vezes falta nos homens, né? Eu não vou generalizar, mas é interessante, né, quando a gente fala de aconselhamento bíblico, estou tentando linkar uma coisa com a outra aqui, os homens procuram aconselhamento bíblico, mas também eles procuram por dois motivos. Ou porque a esposa fala, vai fazer aconselhamento bíblico. Por livre e forçada vontade. Ou né? então a mãe diz, vai fazer aconselhamento bíblico. Né? Esses dias eu recebi um pedido assim, e aí estava escrito lá, o filho veio, o filho tinha, né, uma idade e tal, e aí do lado assim, a mãe mandou. Então você ou vai porque a esposa manda, ou vai porque a mãe manda. Claro que homens que procuram, querem caminhar juntos, querem crescer, mas às vezes essa falta de ideia, às vezes até por vergonha, né? Enfim, não, eu sou o homem aqui, não tem problema, eu sei lidar com a minha vida, né? Mas a ideia de que nós precisamos uns dos outros. E Paulo, né? Ele fala isso para Timóteo, dessa característica daquele homem que, né, tem ali, expressa características de Deus e que tem aquela questão do autocuidado. Então, ser irrepreensível tem a ideia e deve ser praticado uma disciplina antes. Qual que é a disciplina antes? A disciplina do autocuidado, né? Ou seja, do cuidado constante do coração, da vida, da oração, da leitura, né? De avaliar o coração corretamente. Uhum. Agora, pastor e Fabrício, e aqui até para a gente, né, dar uma palavra de bastante cautela para os nossos irmãos, né? Porque ser homem não é fácil, né? Assim, já não é fácil na sociedade atual como um todo, né? Assim, digamos, falando de uma maneira muito lato sensu, né? Muito ampla. E especificamente o caminho cristão, inclusive até porque o nosso Senhor fala que o caminho é estreito, né? A porta é estreita. Então, quando a gente fala em ser irrepreensível, e ter esse autocuidado, e é como se fosse um constante monitoramento de todas as nossas ações. Então, assim, a gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente vai cair e que a gente tem que rapidamente, até para evitar essas consequências de longo prazo, por exemplo, que vemos, né, no testemunho, na história do rei Davi, que isso aconteça no longo prazo, né? Quer dizer, quando a gente já praticamente não tem mais como reagir, né? A gente está no final dos nossos anos, a gente vê que a família está desestruturada, tal, né? Agora, o que acontece? Me lembrou, conforme vocês estavam evoluindo, uma coisa importante, o pastor já falou, mas eu queria realmente só pausar um tempo aqui, 1 minuto, né? Para falar o seguinte, nós estarmos no processo de santificação e tentarmos... E eu vou perguntar para o Fabrício e para o pastor sobre a graça em 1 segundo. Mas tentarmos, neste processo de santificação, sermos
irrepreensíveis não significa perfeição. E o pastor John Piper, né, que eu acho que é de conhecimento de muitos de vocês que estão assistindo, eu ouvi uma pregação recente dele, onde ele fala o seguinte, a Bíblia fala muito sobre a busca da excelência, que é essa santificação, ser irrepreensível, buscar essas qualidades de Deus, mas, por outro lado, a perfeição, e ele explora muito o texto de 1 Pedro, é a questão de que o perfeccionismo é o seu caminho de graduação e pós-graduação para se tornar um fariseu, né? Porque se você se acha perfeito, você chega num ponto que você fala assim, pô, legal, eu estou acima de tudo e eu sou incapaz de pecar. Quer dizer, na verdade, é um pensamento maligno. Então, para os irmãos que estão aí, eu acho que o contexto de tudo que está sendo conversado é uma busca, sim, por excelência, da gente ser o melhor que a gente pode ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Fabrício colocou de uma maneira maravilhosa, somos chamados a serem embaixadores para Cristo, quer dizer, a gente carrega o nome, é uma responsabilidade, né? Quer dizer, num dia bom a gente põe o PIN aqui e fala assim, não, pô, sou cristão, glória a Deus, tal, a gente canta, fala um cristianês aí e tal, mas no outro dia, quando a gente está, digamos, né, num dia não tão bom, a gente está um pouco mais pecador, daí fica essa pressão imensa de que a gente errou e que a gente não é perfeito, mas a perfeição não é o objetivo final desse caminho, é a santificação. E santificação e perfeição são coisas absolutamente distintas, né? Então, para quem está nos ouvindo, tirar esse fardo, essa pressão em nome de Jesus, que não é isso. Quer dizer, a pressão aqui é para a gente estar com muita humildade, prostrado diante de Deus e falando, Deus, como eu sou limitado, como eu sou pecador. E não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver do tipo, hoje eu tive 100 coisas e acertei 99, então eu estou quase perfeito, né? Porque, teoricamente, se na nossa vida biológica, enquanto a gente está aqui, a gente acha ou tem essa autopercepção que a gente atingiu a perfeição, aí a gente começa a ter aquela atitude meio de fariseu, né? Quer dizer assim, de começar a julgar os outros, falar, o irmãozinho caiu, né? Tipo, tem um cara que é um pouco mais, né, dados aos prazeres da comida, né? Um pouco mais glutão, um pouco mais beberrão, e a gente começa a julgar essas pessoas. Mas, dentro desse tópico, como é que vocês dois enxergam a questão da graça, né? Quer dizer, dito que é absolutamente impossível, então tirem esse fardo de suas costas, de sermos perfeitos, mas a gente está, sim, numa busca de excelência e se submetendo a Deus para a gente ser santificado ao longo da nossa vida. Quer dizer, como é que vocês enxergam o relacionamento da graça de Deus para nos sustentar, né? Quer dizer, assim, a gente quer e deseja ser irrepreensível, mas como é que funciona isso versus a graça? Quer dizer, a gente consegue sem a graça? Como é que fica isso? Vamos lá, pastor. Eu começo contigo. Eu vou responder. O Fabrício fez assim agora. Eu vou responder, pastor. A minha resposta é, pastor, responda. A vida cristã começa pela graça de Deus. E ela anda pela graça de Deus e ela termina pela graça de Deus. Quer dizer, sem a graça de Deus é impossível fazermos, vivemos, respirarmos e andarmos. Por quê? Se nós estamos falando que ser homem de Deus não é objetivamente uma alta performance, né, então viver e buscar isso não é simplesmente do quanto eu posso ser bom como pai, como marido, mas o quanto eu dependo do Senhor para que eu possa viver essa vida, né? E a graça de Deus, né, o Paul Tripp sempre fala isso, ela nos coloca no lugar adequado, né? Ou seja, ela nos faz enxergar aquilo que você colocou, Fabrício. Eu tenho um padrão, né? Então, porque a graça, né, viver graciosamente, não é simplesmente se adequar a um estado de vida que, ok, acho que Deus vai entender porque eu sou assim mesmo, e aí eu nasci assim, eu vou viver assim, o crente... Tem uma música, o crente Gabriela, né? Então, assim, a graça, ela nos coloca no lugar adequado. E qual que é esse lugar adequado? Ela me faz olhar... Aquilo que Paulo... Para você que está nos assistindo conseguir entender, quando você lê Efésios, capítulo 1, 2 e 3, Paulo faz um exercício ali fantástico. O que ele faz? Ele desce às mais profundezas, né, do abismo, da podridão do homem, né? Ele fala assim, o homem é isso, ele pinta a realidade do homem, ele faz essa pintura, e depois ele fala assim, mas, né, que a gente chama de versículo dobradiça, né? No capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, quer dizer, ele coloca o homem lá embaixo e ele fala assim, ok, como é que esse homem sai daí?
Tá, ele só pode sair daí pela graça de Deus. Então, mas Deus sendo rico em misericórdia, aí ele vai falar que Deus fez isso para manifestar, né, a sua graça aos tempos vindouros, né, aos momentos. Então, a graça de Deus, ela deve ser, né, a nossa parceira, a nossa visão, quer dizer, a gente tem entendimento dessa graça, que é ela que opera efetivamente em nós para que nós sejamos homens de Deus, né? Eu sei que às vezes a visão masculina é muito aquela ideia braçal, né? É isso aí que tem que fazer, tá bom, eu vou lá e vou fazer. Só que nós vemos características do homem de Deus de ser quebrantado diante do Senhor. Nós temos Davi, né, escrevendo no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quer dizer, ele reconhecia, até ele fala assim, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu ofereceria todos. Quer dizer, ele era o rei, ele poderia criar um imposto lá, e mais do que ele tinha, mais do povo, ele poderia oferecer quantos sacrifícios ele quisesse ao Senhor. Mas ele traz a realidade de que se o Senhor não criar em mim esse coração, eu não posso viver dessa forma. E no Salmo 139, né, ele também quebrantado, ele diz, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, um homem que ele sabe da posição dele, ele é rei, ele tem responsabilidades, mas ele sabe que ele só pode cumprir isso baseado na graça de Deus. Tanto que ele vê a experiência de Saul, né? Saul faz o que faz, o Senhor retira o seu espírito de Saul, com uma questão ali do ofício, né, de rei. Davi, quando ele ora, ele fala, não retires de mim. Né? Ele fala do espírito e fala da alegria, né? Devolve-me a alegria. Então ele reconhecia, né, a necessidade dele diante de viver assim a sua obrigação, a sua responsabilidade diante do Senhor. Então, tomar a graça de Deus, ter o entendimento da graça de Deus, é saber que eu estou lutando no mundo caído, de cobrança e tudo mais, porque existe também, Fabrício e Denis, o lado oposto disso, que é a idolatria pela característica, né, de viver como homem de Deus. Então você tem de um lado as mulheres cobrando muitas vezes os seus maridos, não simplesmente com uma cobrança, né, não estou dizendo todas as mulheres, mas na experiência de aconselhamento, porque elas têm uma expectativa, ela quer que esse marido viva na sua expectativa, então às vezes fica muito difícil, às vezes até complicado o homem conversar sobre essas características, porque é sempre num contexto de cobrança, e se você não é isso daqui, então você não é nada. Né? Ou seja, colocando não de uma forma adequada aquele homem na graça de Deus. Né? Mas nós, como homens, né, devemos pensar que Deus nos dá graça para vivermos da forma que Ele nos pede para viver. Então, as características descritas por Timóteo, né, por Paulo, né, a Timóteo, não são coisas utópicas, né? Não é uma questão assim, tá vendo, esse homem é perfeito, ele não existe, né? Que essa, às vezes, o discurso, né, na visão da masculinidade, somente algumas mulheres dizendo, mas a ideia é entender que é a minha vida com o Senhor, acima de tudo. Não é só performance de características, é como eu cumpro aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Mas Deus é gracioso, Ele não vai te chamar para um estado de vida que Ele mesmo não possa dar condições para você. Filipenses 1,6 diz, Deus começa a boa obra e Ele termina. Então nós não estamos falando aqui, como o Denis bem colocou, de ok, agora eu vou cumprir essa lista e aí vou dar um check e pronto. Não, é sermos dependentes do Senhor e termos adequadamente a ideia de que eu não posso viver isso. Quer dizer, quando você olha para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, se você for muito sincero, né, e nós formos sinceros aqui com a palavra, com a nossa vida, com o nosso coração, você e eu vamos identificar inúmeras coisas, né, no contexto familiar, no trabalho, na igreja, dizer assim, eu não estou vivendo adequadamente. Mas eu vejo que isso é muito mais do que a questão de viver adequadamente, que tem que ser, mas eu vejo como um avivamento, Denis e Fabrício, sabe? Deus nos chamando ali para sermos avivados pelas características. Imagina, se a maioria dos homens das igrejas, nós, né, nos incluímos nisso, abraçarmos esse estilo de vida, o que Deus pode fazer por meio de homens, né, de Deus, né, valorosos, vivendo essa vida. Isso era muito caracterizado no Novo Testamento, né, tanto que você vê, tanto no Antigo também, Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer, uma posição masculina, e Deus abençoava. Nós temos no Novo Testamento, né, também essa posição, nós temos o apóstolo Paulo ganhando pessoas chaves ali na liderança, para influenciar com o cristianismo uma cultura. Né? Imagina homens, né, de Deus levantando, dizendo, não, é essa vida que eu quero ter, né? Não por performance, mas pela graça de Deus, porque eu quero compartilhar o reino. Então, meus irmãos, a graça de Deus sempre vai estar disponível, tanto para capacitar, quanto para perdoar e quanto também para encorajar. Quando eu e você olharmos para essas características e falarmos assim, mas
isso é tão longe, né? Está tão distante, mas a graça de Deus nos mostra e nos coloca no lugar adequado. Isso é uma grande esperança, né, Fabrício? Sim, e quando a gente fala em graça, pastor, Denis, a gente precisa lembrar o que está escrito, primeiro versículo no Sermão do Monte que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Bem-aventurado os humildes, porque a eles pertence o reino dos céus. Então o que acontece? Não tem como você falar de graça sem falar de humildade. Por que uma coisa está intrinsecamente ligada na outra? Por exemplo, quando o homem ele é orgulhoso e você tenta ajudá-lo, seja qual for a necessidade, o que ele vai falar? Não preciso. A mesma coisa, a graça de Deus como aquele favor imerecível, que não tínhamos nada que pudesse atrair a Deus para estender a mão até nós, quando nós, presos ao nosso orgulho, recusamos o agir de Deus, que é a graça sobre nós, estamos sendo orgulhosos, estamos deixando do quê? De aprender e de aceitar o benefício do Espírito Santo traz na nossa vida, que é o crescimento, o desenvolvimento. E quando a gente fala em homens irrepreensíveis, meditando sobre essa questão, também me veio à mente uma outra questão. Para ser um homem irrepreensível, eu preciso permitir que a palavra de Deus me repreenda. Habite ricamente a palavra de Deus, Deus em que vossos Paulo fala, corações. né? Exatamente. Exato. Então, não tem como eu ser um homem irrepreensível à luz da palavra de Deus se eu não aceitar a repreensão de Deus sobre a minha vida. Sem ser um homem da palavra. Né? Exato. Porque a própria palavra de Deus, ela nos mostra onde erramos, onde precisamos melhorar, né? Que somos totalmente dependentes dele. E é nele que encontramos força. E essa graça, quando ela é descoberta e a gente se apropria dela, é uma experiência espiritual que não tem como descrever. Não tem. Porque você sentir um Deus todo-poderoso estendendo a mão para nós, miseráveis que somos, que não temos nada que pudesse atrair a Deus, a gente vê o quanto Deus nos vê como pessoas super importantes para Ele. Isso é graça, não tem outra palavra, né? Você estava falando, eu fiquei imaginando uma coisa aqui, Denis e Fabrício, interessante, como a comunicação da graça de Deus, né, na vida dos homens, Deus se comunica adequadamente, porque obviamente Ele criou linguagem, Ele criou os homens, né? E quando Deus quer restaurar Pedro, né, você vê, quando o Senhor ressuscita e se encontra com as mulheres, né, o Senhor tem uma linguagem com elas, o Senhor fala com aquelas mulheres. E é interessante, quando Deus vai restaurar Pedro, né, o que o Senhor está fazendo? Um churrasquinho na praia. Não é, Denis? Então, Pedro avista o Senhor, chega lá, é o Senhor. Pedro, vamos comer um churrasquinho aqui, vamos trocar uma ideia. Você me ama, Pedro? Eu amo o Senhor, né? Você me ama, Pedro, né? Apacenta, né, os cordeirinhos, apacenta o meu rebanho. Então, olha como o Senhor, né, tem uma linguagem adequada, né, para alcançar o coração daquele que Ele quer alcançar, e falando especificamente aqui dos homens, né? Então é interessante que a graça de Deus se manifesta, e falando de relacionamentos intencionais, naquele momento que você está lá no churrasquinho com seu amigo, que você ouve a palavra de Deus, que você está numa reunião, que você está tomando um café, batendo um papo, e Deus então usa esses meios para nos animar a vida cristã e a vida de fé. Né? Então, a graça de Deus se manifesta, né, dessa forma também nos companheiros e companheirismo, né, que nós temos dentro do relacionamento, né, cristão entre homens de Deus. Amém, muito bem. Bom, o tema da graça é um tema muito importante. A gente poderia, na verdade, fazer um programa exclusivamente a respeito disso, né? E ficar falando sobre um coração verdadeiramente arrependido, né? E explorar tudo isso. Mas a gente precisa caminhar e nesse sentido, dentro do contexto de tudo que a gente está falando, Pastor Tiago e Fabrício, como é que fica a questão para os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, da importância? Quer dizer, vamos falar agora, assim, o porquê que é importante a gente viver essa vida, por exemplo, pegando uma qualidade que deve ser buscada, né, dentro dessa característica do homem irrepreensível, que é a mansidão. Então, assim, tem às vezes aquele irmão que está mais cheio de ira, né, mais cheio de coisa. Então, o quanto a mansidão é importante. Então, dentro desse contexto, por que é importante a gente, por exemplo, no nosso lar, demonstrar esse caráter de ser irrepreensível?
é interessante esse aspecto, assim, porque Paulo pede para Timóteo escolher esses homens que seriam, né, os líderes da igreja, eles iam influenciar pessoas, né? Agora é interessante que esses líderes que iam influenciar pessoas, né, iam influenciar a comunidade, eles já estavam influenciando suas famílias. Porque a ideia, né, a ideia não é encontre um bom pregador. Quer dizer, ele tinha que ser apto para o ensino, obviamente. O texto também fala a respeito disso. Mas encontre homens que já estão influenciando suas famílias e tragam-os por uma liderança, né? Quer dizer, os reconheça ali, tragam para uma liderança para que esses homens que estão influenciando seus núcleos familiares, eles agora possam influenciar toda a igreja por meio do seu ensino e por meio do seu testemunho. Então, viver uma vida sendo irrepreensível, né, é interessante. Eu vou falar uma experiência muito interessante aqui. Fabrício, meu filho falou um tempo atrás, ele falou assim, você peca? Ele perguntou para mim assim, porque eu sempre estou naquela posição de ensiná-lo, né? Quer dizer, não faça isso, não faça aquilo, E o pai ainda é pastor, né? Aí ele descobriu que o pastor peca, olha aí. E é interessante que ele falou assim, você peca? Eu falei, claro que eu peco, né? E aí eu me atentei a isso e fiz, e comecei até nas minhas orações mais próximas, assim, com meus filhos devocionais, pedir perdão pelos meus pecados e nomear os meus pecados, né? Senhor, me perdoe porque eu falei mal assim, porque eu tratei o Felipe assim e tal, para nomear os pecados, para que eles entendam, olha. E é interessante que essa visão, né, seja que a gente está ali no ambiente familiar, a gente passa para os nossos filhos. Quer dizer, como que o filho vê o pai dele lidando com o pecado? Isso é ensino, isso é testemunho. Como que ele vê o pai dele dirigindo no trânsito? Ensino prático, não teórico, né? Exatamente. Quer dizer, o cara fecha, ele fala, né, a criança está lá. Boa. A criança tá olhando, tá radar pensando, super atento, né? Exatamente. A esposa, né? Como que a minha esposa, né, me vê resolvendo um problema com um membro da igreja, de relacionamento interpessoais? Então, em todos os momentos, né, nós somos, como homens, modelos para a igreja, né, porque temos papel de liderança também, então as pessoas estão nos observando, somos modelos, né? E isso, né, descaracteriza aquela ideia hoje, aquela questão falada, né, por muitos cristãos, de que não olhem para mim, olhem para Cristo. Tá, mas para ver Cristo eu tenho que olhar para você. Então não tem como eu ver, eu olho na palavra, eu vejo o Senhor, mas na vida, na prática, no dia a dia, eu olho, né, o filho, né, olha para o pai, ele fala, deixa eu ver Cristo, né? Quer dizer, não vá lá e vá aprender sobre Cristo na igreja. Olha aqui. Claro, na igreja aprendemos também, mas olhe para a minha vida e veja como eu estou vivendo o evangelho. Então é extremamente importante porque Deus deu esse papel para o homem desde Gênesis, que ele fosse esse representante do próprio Deus, no sentido de cultivar e de guardar. Então, ser irrepreensível é importante primeiro para o núcleo familiar, para que eu apresente Cristo na vida, para que eu apresente o Senhor no testemunho, para que os meus filhos vejam como eu vivo a minha vida cristã. E para que ele então um dia possa perguntar, por que você faz isso? Por que você devolveu o troco? Por que você abençoou aquela pessoa? Por que você fez... Qual é a razão? E aí então eu vou ter a oportunidade de pregar o evangelho para o meu filho. O meu filho deve ver como eu trato a minha esposa. Quer dizer, ele vai ver, e aí sendo irrepreensível ele vai também, talvez, ver e dizer assim, devo buscar dessa forma, devo viver dessa forma, devo, né, procurar ser um marido, né, no futuro assim. Então, a vida irrepreensível apresenta a vida cristã na prática. E Deus chamou os homens, quer dizer, a gente está falando, claro que homens, mulheres, jovens, adolescentes, mas especificamente para os homens, com essa interferência maior na vida da sua família. Né, com essa interferência maior. E o caráter, né, de ser irrepreensível nos ensina também coisas preciosas a respeito do evangelho. Quer dizer, ensina que a criança, a esposa, há pecado, mas também há esperança, porque como que trata aquilo? Então, Deus nos chama, né, como homens para vivermos essa vida e para sermos testemunha, tanto em casa, quanto também na igreja, no trabalho, em qualquer outro lugar. Né? E a mansidão, pastor, é uma qualidade a ser desenvolvida em todos nós, né? Porque Deus é manso. Imagina só se Deus não tivesse mansidão para conosco. Seríamos fulminados instantaneamente, do dia para a noite. Mas não, Deus tem paciência de ir moldando o nosso caráter, a nossa vida,
permitindo que tenhamos oportunidade de mudança. Não é assim, ó, eu falo uma, duas, na terceira acabou. Não, Deus, Ele é manso. Então, temos que aprender com essa mansidão de Deus, né? Temos que ser mais tolerantes. Muitas vezes, o excesso de conhecimento nos torna intolerantes com algumas coisas, né? Quando a gente começa a entender, que nem o Denis falou, né? Que eu já começo a me ver em outro patamar, você começa a olhar os outros assim, por baixo. E está errado, porque nós sempre seremos falhos. Em uma coisa ou em outra, sempre seremos falhos. E quando a gente fala em homens irrepreensíveis, é bom a gente sempre focar nisso, né, pastor? Para a gente também não falar assim para os homens, ó, você tem que achar a perfeição, que nem o deles falou. Não, perfeição nunca acharemos aqui na terra. A gente alcançará a obra completa de Deus na nossa vida, será realizada na eternidade. Não a obra da salvação, mas a obra da perfeição, de nos tornarmos um ser, né, aperfeiçoado. E quando a gente fica falando irrepreensível, é no sentido de que se eu ofendi alguém, eu vou lá e peço perdão. Sim. Se eu estou em falha com alguém, eu vou lá e tento reparar isso. Porque a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, me conduz a essa atitude. Então, né, não há aquela necessidade de que toda hora alguém vai lá, ô irmãozinho, né? Não, a própria palavra de Deus te impulsiona a fazer o que é certo. Eu lembro muito vamos pensar aqui, como que seria alguém irrepreensível, né? A história de Davi nos fala muito sobre isso. Em que sentido? Ele está lá, né? Ele está lá tranquilo no palácio, todos os reis saíram para a guerra, o seu exército saiu na guerra, mas ele tinha conquistado muito território, então tem um bom, né, chefe aí do exército, está em casa, acorda tarde, né, abre lá a porta lá do quarto, vê quem tomando banho, Batseba. Ele olha e fala, olha, eu né, achando que tem todo direito, eu quero aquela mulher. É bela, né, então pede. E aí no processo, Deus, enfim, vai trabalhando no coração dele, no sentido de, olha, ele chama Urias não vai para casa, ele é um homem fiel ao seu exército, né. Daí dá bebida pro cara, o cara também não vai, enfim, aí ele bota né? Então, assim, todo um processo pecaminoso, e ele não estava conseguindo compreender, ele não estava nem nele, ele estava achando, não, eu tô certo, é aqui, e eu vou tentar resolver, né? Porque, às vezes, o homem, ele tenta dar um jeitinho, mas não realmente um arrependimento, que é uma característica, não é? Sim. E aí o que acontece? Deus manda Natan falar, conta uma historinha simples, Davi, cheio de autojustiça, esse homem tem que morrer. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Aí então o que ele diz? Aí ele cai em si, escreve um Salmo 51, que é um salmo belíssimo de confissão. Então ele se tornou repreensível naquele momento, como um rei, né? E mesmo naquele momento, graciosamente, Deus o repreende e restaura a sua vida, né? E é interessante que depois o seu filho morre, né? Mas Deus nomeia Salomão como rei, né, filha dele com Batseba depois, para dizer, olha, a graça se estende perdoadora, quer dizer, Deus perdoou você. E em outros momentos também, Davi se torna alguém, né, por exemplo, ele tem a oportunidade, isso um pouco antes, de matar Saul quando Saul vai à caverna. Ele está com seus homens lá, e ele vê Saul, né, aliviando o ventre, o texto diz, e ele tem a oportunidade de matar aquele homem. E o que ele diz? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, ele foi irrepreensível nesse momento, depois repreensível na história de Batseba. Então, perceba que em vários momentos existe essa dinâmica na nossa vida, né? Entre o momento que alguém vai chegar, talvez, e dizer, olha, Tiago, é por aqui, você tem que trabalhar isso daqui. Mas o alvo de vida é ter essa reflexão constante, né, Denis? Sem dúvida, sem dúvida. E agora... tem uma pergunta um pouco mais ampla aqui, né? Mas eu acho que é prática e a gente pode, digamos, né, fechar com chave de ouro aqui esse programa, que oramos a Deus esteja sendo abençoador para vocês que estão nos assistindo nessa manhã fria de sábado, que é o seguinte, como é que a gente faz para buscar, né? Então, assim, falamos bastante de alguns exemplos, prática e tal, mas a pergunta agora é o seguinte, como é que a gente faz para buscar esse caráter irrepreensível? Então, assim, é fácil, como é que faz? É só ler a Bíblia, tem um livro de autocuidado, não de autoajuda, tal? Quer dizer, como é que a gente faz para isso daí?
Olha, o caminho, né, ele é árduo, ele traz, né, mas eu acredito que, em primeiro lugar, a gente deve reconhecer que precisamos ter esse tipo de vida. Não porque é um padrão imposto pela igreja, mas é um padrão imposto pelas Escrituras. Quer dizer, eu devo ser este homem irrepreensível porque Deus me chama para ser assim, e porque Deus quer que eu seja um homem de Deus, né? Um homem que represente o seu reino, represente a sua palavra, represente aqui na terra, né, para minha família, o evangelho e tudo mais. Então, o primeiro passo é ter esse reconhecimento. Quer dizer, a palavra me dá um alvo, então eu devo seguir esse alvo, eu devo caminhar com esse alvo. Um segundo ponto é entender que é muito mais do que comportamento, Fabrício e Denis, é uma questão do coração. Então, ser um homem irrepreensível não é uma ideia só de, ok, eu vou seguir padrões, vou me adequar ali, repetindo isso daqui, e ok, então agora eu sou... Mas é entender que isso sai do coração. Eu preciso lidar com isso dentro do meu coração, no sentido de que eu preciso ver quais atitudes que eu tenho tido e o que isso reflete a intensidade do coração. Terceiro, é uma coisa importante, eu devo buscar na confiança do Senhor. Quer dizer, o Senhor me dá ferramentas na sua palavra para que eu seja moldado e transformado, né? E o alvo, né, interessante, Fabrício e Denis, que o alvo maior de tudo isso não é só que eu seja um homem irrepreensível, mas que Deus seja glorificado por meio da minha vida. E aí eu glorifico a Deus, né? Obviamente vivendo dessa forma, quer dizer, tendo esse estilo de vida. Então é buscar na palavra de Deus. E a palavra de Deus me mostra alguma dessas ferramentas. Primeiro, a própria palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Eu devo buscá-la, eu devo amá-la, devo desejá-la, assim como o salmista do Salmo 119 descreve, é lâmpada para os meus pés, né? E ele fala constantemente da palavra, eu vou meditar, eu vou buscar, eu vou... Então, ter esse relacionamento com a palavra de Deus, que objetivamente teremos relacionamento com o Senhor. Depois, é entender que o Espírito de Deus habita em nós como homens crentes, né, salvos no Senhor. E o Espírito de Deus, ele está operando na minha vida para também aplicar a palavra de Deus no meu coração. Dentro ainda dessa ideia de buscar as ferramentas do Senhor, nós temos a comunidade de crentes, nós temos a igreja de Cristo. Né? Então aquela ideia de homens isolados devem ser quebradas para serem homens vivendo em comunidade. Então eu preciso de você, Fabrício. Eu preciso da sua experiência, eu preciso da sua palavra, que advém da palavra de Deus, eu preciso da comunhão para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver, para que eu seja influenciado por outros homens de Deus. E aí então é interessante que envolve aquilo que o Fabrício disse também da humildade, né? Eu reconhecer que o Fabrício é um homem de Deus, que o Denis é um homem de Deus, que os homens que você, irmão, convive na sua igreja, que são falhos, que são pecadores, tanto quanto nós, quanto você, eles são homens de Deus. Homens que Deus os colocou ali nessa igreja, né, na UPH, da sua igreja, né, daqui da nossa igreja, para que nós caminhemos juntos, para que nós caminhemos em parceria, para que então vivamos essa vida que agrada ao Senhor no sentido de glorificar a Deus. Então, são esses passos básicos, né? E aí então é ter aquela atenção de avaliar constantemente o coração a partir da palavra de Deus. A gente, às vezes, como homem, avalia a gente pelo outro, né? Pelo outro homem que é pior que a gente. Então, às vezes, a esposa faz um comentário e fala, tá vendo, mas eu não sou assim. Eu ajudo você na louça. Eu não sou... Né? Então, mas o nosso alvo não é o outro homem, nesse sentido de comparação. Né? O alvo é o Senhor, é a palavra. Né? É ali que eu me adequo. Então, a ideia de manter constantemente uma reflexão verdadeira, graciosa, honesta de dizer, olha, eu preciso mudar esses aspectos da minha vida. E também perder aquela vergonha de que precisar de ajuda é coisas de fracos, e nós somos fracos mesmo. Né? Tirando a ideia daquela força, daquela imagem do homem, nós precisamos, né, da graça de Deus para sermos esses homens que a Bíblia nos chama a ser. Então, seria aí basicamente alguns passos, né? E é interessante que, então, o que falta para fazer? Falta a nossa disposição de viver, porque tudo nós já temos, o Senhor já nos deu tudo para que vivamos uma vida, né, desse jeito, desse modo, diante dEle, diante das nossas famílias e diante da nossa igreja também. Muito bem. Como hoje estamos tendo a experiência e a oportunidade de trabalhar o capítulo 1 do livro Homem Nota 10 e pincelar alguns princípios, né? É interessante lembrar que o nosso Senhor Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, que nós estamos ligados a Ele. E se estamos ligados a Ele, temos que dar bons frutos.
E essa história do homem se isolar, ser um lobo solitário, já vê que não tem base bíblica alguma. Já começa por isso. Você não é solitário por quê? Primeiramente, em alguém você está ligado. Esse alguém é quem? Deus. Se você está ligado em Deus, automaticamente você também está ligado no corpo de Cristo, que inclusive está inserido os demais irmãos. E nisso devemos frutificar, dar frutos. E outra coisa importante, como termos uma boa caminhada com Deus, em Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o versículo 14: feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, veja como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e nos dá o direcionamento correto. Primeiramente, eu preciso confessar, reconhecer que eu sou falho, que eu sou pecador. Outra coisa, eu preciso viver no temor do Senhor, porque quem não vive no temor do Senhor, endurece o coração, vai ser o quê? Um homem machista, um homem que pratica tudo quanto é impiedade, porque ele não está no temor do Senhor. E referente ao temor do Senhor, a gente pode também mencionar Provérbios 8, que diz o seguinte, 8:13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa, eu os aborreço. Então, está muito bem claro que o primeiro passo para a gente viver uma vida abundante na presença do Senhor é você distinguir: isso é o bem, isso é o mal. Isso agrada a Deus, isso desagrada a Deus. Eu aborreço o mal para fazer o bem, obedecer a palavra de Deus e com isso ser um instrumento nas mãos do Senhor para ser abundante em casa, na vizinhança, no trabalho, na igreja, onde quer que for. A gente precisa atacar os princípios basilares. A gente precisa conhecer os princípios para que possamos, experimentar a graça, experimentar o agir de Deus. Como? Nos esvaziando de nós mesmos, dos nossos conceitos equivocados, do nosso eu, e permitir que a palavra de Deus venha a nos moldar de acordo com a vontade dele. Isso é um processo. Meu irmão, minha irmã, não desista. É Deus que vai fazer isso, essa obra na sua vida, que faz na nossa vida. E isso é uma constante, senão a gente fica estagnado. Não, temos que sempre buscar esse crescer à luz da palavra de Deus, Que esse seja a nossa vontade, O elemento volitivo seja esse na nossa vida, Amém, amém, Fabrício. E pastor, eu gostaria de, que nem o Fabrício fez aí, colocar uns pensamentos finais aí para os nossos ouvintes, agora que a gente já está caminhando aí para... Sim, claro. Bom, eu quero falar com você que está nos assistindo agora, você é homem, e eu vou ter a liberdade de falar assim, homem de Deus. Você que está assistindo, você que tenha 18 anos, que tenha 70... e você que tenha 50, enfim, você é um homem de Deus. Por quê? Se você acredita no Senhor, se você tem Cristo como seu suficiente Salvador, você é um homem de Deus. Um homem de Deus que, assim como eu, está no processo de treinamento, de crescimento, no processo de nos assemelharmos à imagem de Cristo. E eu quero incentivar o seu coração, incentivar você a continuar buscando ao Senhor, a olhar para a sua vida e a se portar como esse homem que Deus chamou você para ser, esse homem de Deus, e quem o caracteriza assim não é a sociedade, não é a circunstância, mas é o próprio Deus. Deus nos chama para sermos assim, e Ele te deu toda a ferramenta, me deu todas as ferramentas que nós precisamos para vivermos uma vida que Ele mesmo propôs a nós. E aí você pode olhar, assim como eu, e ver, falha aqui, falha ali, preciso acertar. Mas a graça de Deus é estendida a nós. E hoje você pode se arrepender, você pode pedir perdão, e você pode também, esposa, filha, reconheça o seu pai, reconheça o seu marido, às vezes com as falhas ainda, mas com a transformação do Senhor, como um homem
de Deus, que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para te liderar, para te amar, para cuidar de você. E ainda que haja falhas, e não vamos negar isso, mas a graça de Deus está operando transformador em nossos corações. Então o meu objetivo, nosso objetivo aqui, é animar os homens de Deus para que eles sirvam e para que eles amem ao Senhor e para que eles exerçam o chamado de avivamento que Deus tem dado aos homens durante ao longo da história, nas suas casas, nas suas famílias e na igreja do Senhor também. Então, homem de Deus, esse é o primeiro estudo que nós temos e queremos que você siga conosco aqui, confiante na palavra e na instrução do nome do nosso Senhor. Excelente. Pastor Tiago, Fabrício, muito obrigado. Então, estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa de hoje, sábado, dia 12 de junho. Novamente, para quem está pegando, né, ou não pegou o começo do programa, estamos estudando o livro Homem Nota 10, do pastor David Merck. Ele está disponível para quem vem fisicamente até a IPP, na nossa livraria, ou se não também na livraria online, né, no website. E com isso a gente está encerrando. A gente queria agradecer a sua audiência e lembrando que a UPH ela contribui para todo o conteúdo da IPP TV e inclusive o recém-lançado, dá uma checada lá no YouTube, do IPP Play, onde a gente consegue achar todo o conteúdo anterior. A UPH ela contribui para a IPP TV e para a Play com dois conteúdos, o MENAP, que é esse programa que a gente está encerrando agora, e também o Café dos Homens, que sempre vai ao ar no último sábado. Então, este mês de junho, nós estamos fazendo o MENAP hoje, mas no último sábado deste mês de junho, por favor, acompanhem Café dos Homens. Então, fiquem com Deus, irmãos e irmãs, e tenham um fim de semana abençoado.